Por meu amigo telespectador, eu vou pedir que o senhor tenha agora, pare de fazer o que está fazendo e preste atenção em algumas coisas que eu vou dizer, porque são de vital importância para o presente e o futuro de Bento Gonçalves. Eu tenho aqui a pauta da ordem do dia da reunião do Fórum de Políticas Públicas, convocado na segunda-feira, dia 27. Então, nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 4 dias da convocação, tá? Quais são as alterações que vão ser votadas pelo Fórum de Políticas Públicas? São uma série. Alteração de zona residencial 3 para a zona de interesse social 2. Alteração de zona residencial 3 para a zona residencial 3 mista. Alteração de sítios de lazer para a zona industrial. Alteração de zona residencial 3 para a zona mista residencial 1. Alteração de zona de proteção permanente para a zona especial de habitação unifamiliar. Alteração de residencial 3 para a zona comercial 1. Alteração zona especial de habitação unifamiliar para a zona especial de interesse social. Alteração dos alinhamentos do sistema rural. Transformação do decreto 7.085 em lei. Alterações do plano diretor. Alterações do Código de Edificações. Alteração de zona rural para a zona urbana Z1 e zona rural para a zona urbana Z3. Ampliação dos aglomerados funcionais e multifuncionais. Alteração das bandas de São Pedro e regularização de condomínio no distrito. Alteração do regimento interno do Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural. Alteração do regimento interno dos conselhos distritais. Alteração do regimento interno do Fórum de Políticas Públicas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 assuntos para ser discutido amanhã no Fórum de Políticas Públicas, lá na UXCarve, Bloco A, às 14 horas. Na última reunião que aconteceu do Fórum de Políticas Públicas, eu me afastei do recinto porque eu não concordava com a forma com que estava sendo conduzido aquilo. O presidente Marcelo Germiniani pegou a pauta e dizer: temos 10 minutos cada assunto para discutir. Amigos, estão entendendo o que está acontecendo aqui? Tudo isso aqui de interesse vital, umbilical para os interesses da população de Bento Gonçalves atuais e futuras, sendo discutidos pelo Fórum de Políticas Públicas, que não foi constituído por um favor do prefeito da época lá, o Alcindo Gabrielli. Ele foi constituído por força de lei federal, o Código, o Estatuto das Cidades. O que aconteceu naquela primeira reunião? Fizeram alterações fantásticas, inclusive que se entrar na justiça contra a aprovação, inclusive pela Câmara de Vereadores, daquela lei que autorizou regularização de, olha bem, que estivesse em construção, ou seja, alguém abriu um buraco lá e botou um pilar, já está em construção, dentro da bacia de captação de 0 a 15, de 15 a 30 metros, quando há a lei federal, o Código Florestal, que proíbe isso lá na bacia de captação. Passou no Fórum de Políticas Públicas com o meu voto contrário e o meu protesto, e algumas pessoas que estavam lá também votaram contra, mas a maioria, com certeza, não está representando as suas entidades. Não estão. Com relação a isso, são 62 entidades no Fórum de Políticas Públicas. Nunca há mais de 33, 34. As demais, e eu falei com o presidente Henrique Tecchio do SIC essa semana, e falei com ele hoje pela manhã novamente, ninguém do SIC conhece ou sabia que o SIC tinha cadeira cativa dentro do Fórum de Políticas Públicas. Ou seja, o Viva Bento, que é uma entidade que tem aqui, que trata das coisas do comércio de Bento Gonçalves, tem 5 representantes. Raramente você vê um deles lá. Eu acho que eles não sabem. E não que eu não tenha dito isso, eu falei aqui, nessa bancada, na minha coluna de semanário, relacionei todas as entidades. Onde está a responsabilidade dessas entidades que desconhecem o plano diretor? Mas, meu Deus, o que é isso? A ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Isto é tão velho quanto andar para frente, para não falar numa velha posição que eu queria dizer. É como andar para frente, desconhecer a lei não é direito de ninguém. Pois, além de todas algumas alterações que vão acontecer aqui,
Ouçam o que eu vou ler agora. Se isto não é um golpe, eu não entendo mais nada do que é golpe. Parecer jurídico sobre alterações dos conselhos. Aí uma advogada dá um parecer aqui que, no que diz respeito às alterações, não há impedimento para que a matéria possa prosperar, ser deliberada e votada. Olhem o que diz a matéria. Fica alterado o artigo 307 da Lei Complementar número 103, de 26 de outubro de 2006, que é o Plano Diretor, e que dispõe sobre o desenvolvimento urbano e rural do município de Bento Gonçalves. Institui o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município e dá outras providências que passa a vigorar com a seguinte redação. Prestem atenção ao novo texto. Artigo 307. O sistema de planejamento e gestão será integrado pelas seguintes instâncias institucionais. Isto está na lei do Código, o nosso Plano Diretor. Item 1. O Fórum de Políticas Públicas, olha o texto, de caráter consultivo, formado por representantes da sociedade civil organizada, representando a comunidade e dos órgãos públicos. Primeiro grande golpe, o Conselho Deliberativo, o Fórum de Políticas Públicas é deliberativo, ele delibera. Sem a sua aprovação, as mudanças do plano diretor e as mudanças de algumas coisas não podem acontecer. Aí eles passam para consultivo. Qual é o objetivo disso? Dá para entender? Qual é o objetivo? Porque consultivo é o seguinte, eu posso pegar e consultar, por exemplo, o Conselho Municipal de Trânsito, que tem caráter consultivo. Aí o Conselho Municipal de Trânsito diz, altere-se a mão da rua Oswaldo Aranha, que tem duas para uma via única. O prefeito ou o secretário pegam aquilo e jogam no lixo, porque não tem nenhuma imposição, nenhuma força de lei. Mas se é deliberativo, como é o Conselho de Saúde, o que é deliberado lá, isso tem que ser acatado sim, porque é deliberativo. Ou seja, o Fórum de Políticas Públicas é deliberativo. Querem passar para consultivo, sabe por quê? Não precisa mais consultar, não precisa mais nem ter reuniões do Fórum de Políticas Públicas. Como eu gostaria que essa cadeira estivesse sendo ocupada pelo presidente do Fórum de Políticas Públicas, diretor de público Marcelo Geminiani. Ele teria muita coisa para explicar. Ele não veio, por quê? Querem mais? Vamos lá. Item 3. O Conselho Distrital Rural. O Conselho Distrital de Planejamento Distrital, de caráter consultivo e de âmbito distrital, formado por representantes da sociedade civil organizada. Entendeu? Cai esbutear do bolso de qualquer pessoa de mediana inteligência. Não precisa ter o primeiro grau completo para ver que isso aqui é um golpe. Vai prosperar isso? Senhores vereadores de Bento Gonçalves, dentro lá do Fórum de Políticas Públicas, dada o desconhecimento, isso aqui tudo, olha aqui, ó. Olha o calhamaço que tem aqui. Isso tudo aqui foi passado para os conselheiros. Eu tenho sérias dúvidas se foram todos que receberam. Aliás, eu não tenho sérias dúvidas. Eu duvido que todos tenham recebido essa convocação e esse material todo que vem por e-mail. Aí a gente vai gastar lá um cartucho de tinta, custa 70, 80 reais para imprimir isso aqui. Os que trabalham de graça para o Fórum de Políticas Públicas, no meu caso. Aí o que é que se faz? Tem que se pedir isso para o IPURB, ir lá buscar, que o IPURB que imprima, entregue isso impresso. Deveria ser assim e que as pessoas do fórum tivessem pelo menos 3 anos para resolver isso aqui. Quanto vão ter? Eu não duvido que mais outro golpe, o terceiro, seja perpetrado, que é o Conselho, o Fórum tem 10 minutos para cada assunto para deliberar. Não me surpreenderia. Aliás, aqui em Bento, nos últimos meses, não dá para se surpreender com mais nada. Será que o Ministério Público vai fazer alguma coisa com relação a isso? Eu vou informar vocês, porque hoje à tarde vou estar junto ao Ministério Público para saber se isso pode prosperar. É inacreditável. Absolutamente inacreditável que um tipo de coisa dessa aconteça numa cidade tida como de primeiro mundo, renda per capita elevada,
com entidades significativamente representativas, isto possa acontecer. Amanhã à tarde vou estar, com certeza, se eu não levar um tiro na esquina, vou estar no Fórum de Políticas Públicas. E depois eu vou contar para vocês o que aconteceu e as posições que vão ser tomadas. Acredite, meu amigo, eu não recordo de um golpe desse tamanho ter sido tentado aplicar aqui em Bento Gonçalves. E pelo que eu conheço, o Fórum de Políticas Públicas, aquelas pessoas que eu já vi lá, que sentam e ficam olhando para o relógio loucas para ir embora, se vai discutir realmente esse assunto. Mas vou convocar. Eu falei convocar, porque eu tenho um monte de colegas de imprensa que têm vergonha na cara e trabalham em órgãos de comunicação que merecem respeito. E esses órgãos de comunicação, pelo respeito que eles têm da população, deverão informar isso aqui para toda a população de Bento Gonçalves. Eu ia falar em futebol, mas não cabe se falar em futebol quando isso aqui está acontecendo. Eu estou pasmo, perplexo. Eu volto amanhã. Obrigado.